Olá galera, tudo bem? Bom, meu nome é Cauê, mais uma videoaula minha aí. Bom, hoje aqui eu trouxe uma videoaula bem interessante. A gente vai estar falando um pouquinho sobre leitura de esquema eletrônico, certo? Bom, por que é importante a gente aprender a ler esquema eletrônico? Porque eventualmente a gente pega aparelhos, né, para consertar, aparelho do tio, da tia, do cliente, e você precisa interpretar esse aparelho, você precisa achar o defeito nele. E se você tiver o esquema eletrônico, ou seja, a ordem dos componentes, as funções mostradas na sua frente, num papel, é muito mais fácil, acaba sendo um serviço bem mais fácil, tá certo? Então, a gente já está falando a leitura do esquema aqui, da televisão CCE HPS 80981, né? Para a videoaula rápida e prévia, a gente vai estar falando sobre a fonte de alimentação, né? que é um dos circuitos mais básicos que tem na televisão, né? E um dos principais também, tá? Seja ele o mais principal, né? Que sem ele a gente não tem nenhuma tensão na fonte, tá bom? Porque ele fornece o 121 volts, 180, daí vai depender da televisão para alimentar o coletor de saída horizontal. Ele fornece a tensão do pré, né? Do pré-amplificador horizontal. E fornece atenção para o micro, tá certo? Que faz tudo. Ou algumas televisões usam o OC, tá certo? Então a finalidade dele é exatamente essa, né? Bom, então é muito fácil da gente estar interpretando um esquema eletrônico, certo? Vamos começar aqui então pela entrada de rede. Essa entrada de rede aqui você pode perceber pelos dois polos aqui, estão percebendo? Então vai passar por um fusível. Esse fusível ele tem a utilidade de, se fechar algum curto aqui ou no primário dessa fonte, ele vai queimar, ou seja, a corrente aqui vai ficar alta, vai romper o filamento dele. No caso desse fusível aqui, a corrente ela é de 5 amperes. Aproximando aqui. Opa. Tá vendo? A corrente é de 5 amperes, 220 volts por 5 amperes. Então, se aumentar a amperagem, né, a corrente que passa por ele, obviamente, ele vai se romper. Rompendo ele, a gente corta a possibilidade de queimar mais componentes, né? Ou seja, ele para lá, corta, certo? Bom, então ele tem essa finalidade. Bom, se a gente seguir o esquema aqui, se segue para essas linhas, a gente vai ter, né, esse conjunto de bobinas, capacitores, tá? O C85, o C845, né? O T801, o T802, que são bobinas, o T e o C capacitor. Muito importante também você saber identificar, né, pela descrição do componente. Ou seja, vamos tá dando um exemplo básico aqui, que eu queira achar o capacitor C845, tá? Que ele é um capacitor de 220 picofarad por 250 volts. Eu vou na placa, localizo perto da chave, né, essa chave aqui, o capacitor C845. Daí eu posso fazer a medição dele, se ele está com problema ou não. Daí vai depender do seu diagnóstico, tá certo? Bom, então, voltando a falar aqui, essa parte aqui, ela chama filtragem de transientes. Para que ela serve, né? Ou seja, ela só deixa passar somente a corrente alternada senoidal perfeita, né? Ou seja, a corrente senoidal de mais 180, né, e menos 180, defasagem em 180 graus, tá certo? E também a 220, né, que é aquela com as duas fases, que tem mais 360 e menos 360 graus defasados, tá bom? Ela é senoidal, né? Também da frequência de 60 Hz, ou seja, ela oscila 60 vezes por segundo, tá bom? Bom, então
seguindo em frente aqui, você vai ter essa parte aqui, ó, né? O que é isso aqui? Esse aqui é um termistor. Então, para que serve? Vamos explicar aqui. Que agora eu não vou ter aqui na parte do esquema de baixo. Quando esse transistor é acionado, ou seja, a base dele fica com pulso maior, ele entra em saturação, aciona o relé fecha, carrega esse termistor aqui e assim carrega o tubo, né, da bobina desmagnetizadora. E quando ele está quente, relativamente, quando a corrente aqui é quente, o que acontece? Ele corta. Quando ele corta, a corrente, né, desmagnetiza o tubo e assim tira as impurezas da tela, as manchas da tela, certo? Então, se você pegar um exemplo aí, uma televisão que está que você está com manchas na tela, dá uma testada nesses componentes, tá? Esse capacitor aqui, ó, C849, eu já peguei bastante com problema, né? Muitas vezes eu pelo menos peguei com problema ele. Então, pega uma TV que está assim, testa ele, testa o termistor, né? Testa o relé, testa o transistor, testa a alimentação do transistor para ver se ele está recebendo alimentação para entrar em saturação. Daí vai depender de você, né? Daí vai ver que testes a mercê prefere fazer, tá bom? Bom, e a outra função desse filtro aqui é não deixar passar as interferências, né? Ou seja, se der alguma interferência nesse transformador aqui, alguma coisa, ele voltar algum sinal, ele não deixa a corrente ir adiante, né? Não deixa a corrente passar para cá, para assim fechar algum, tá bom? Bom, percebam que aqui a gente vai ter uma ponte retificadora, né? Antes da gente falar da ponte retificadora e do capacitor biteludo, que é o principal, a gente vai falar de um detalhe muito importante. Percebam que a corrente, a tensão que passa aqui, ela vai para esse ponto, passa por esse resistor, chamado resistor de disparo, por esse diodo Zener, que vai ser regulada, por esse capacitor, que vai ser filtrada, e vai alimentar o pino 1 e o pino 2 desse integrado aqui, tá? Um detalhe muito importante, quando você for trabalhar, você pega o datasheet, não esquema, do integrado, né? E abaixa para você ver que no caso o pino 1 e o pino 2 são os pinos de alimentação, tá certo? Então, se você vê no esquema aqui, ó, o 1 e o 2 estão sendo alimentados, né, por essa tensão aqui embaixo, correto? Bom, então, dando disparo na nossa fonte de alimentação, ou seja, no CI PWM, né? O que vai acontecer? Esse PWM aqui, ele vai chavear, ou seja, ele vai ligar e desligar milhares de vezes por segundo esse MOSFET aqui, tá? Então, só que agora, Cauê, o que ele vai chavear? Como assim MOSFET? Lembra que eu falei da fonte retificadora? A fonte retificadora, ela vai resultar numa onda pulsante quase regulada, né? Por causa desse capacitor de filtro aqui. Daí, ela vai passar por esses componentes aqui e vai entrar no primário desse transformador e vai sair aqui. E vai entrar no dreno do MOSFET. Entrando no dreno do MOSFET, a tensão vem aqui para baixo, pro source. E quando o MOSFET está, vamos imaginar que ele está ligado, né? Quando ele está ligado, a corrente está por aqui, passando aqui. Quando ele desliga, a corrente corta. Só que isso fica milhares de vezes por segundo, né? É uma frequência muito alta, de 45 a 200 kHz. Então, induz no secundário as tensões de, no caso dessa televisão, tá? A televisão é relativamente diferente, né? A maioria das televisões. No caso de 40 volts, 121 e 5 volts, tá? Bom, então, o que acontece aqui? O que costuma bastante dar problema nessa região aqui, que eu já peguei também bastante, não nessa televisão, porém em outras, é esse resistor aqui, ó. Se esse resistor entrar em curto, o que vai acontecer? O MOSFET, obviamente, não vai receber a tensão no dreno, né? E ele não vai chavear e não vai ter pulso
né, no secundário. Não tendo pulso secundário, meu querido, e você não, daí você tem aquela famosa explicação, né, a fonte não liga, tá bom? Bom, outro detalhe importante aqui também é que, aqui ó, vamos pro secundário. Antes do secundário, vamos falar aqui. Quando a gente tem as tensões secundário, a gente vai ter, tá vendo esse transformadorzinho, esse núcleo aqui? Esse núcleo aqui, ele é secundário também, porém está no primário, mas ele é secundário. Ele vai resultar uma onda específica, tá? Para alimentar esse integrado, ou seja, aqui é só o disparo, a tensão da rede elétrica é só o disparo e depois a tensão fixa dele vai vir por esse transformador aqui. Ela vai passar por um resistor. Percebam, galera, esse diodo e esse capacitor em cima. É muito simples a finalidade dele. Qual que é? Aqui ele vai transformar em pulsante no diodo e no capacitor ela vai filtrar. Então, ela vai ter uma onda pulsante aqui. Tá certo? Esse capacitor também vai filtrar. Bom, vamos para o secundário agora então. Ó, o secundário, tá vendo? Ele vai induzir as tensões aqui. Daí vai passar por os componentes. Vai passar por esse conjunto aqui que vai formar uma ISB principal de 121 volts. De uma ISB principal de 121 volts vai passar por um Zener regulador de tensão que vai formar o 33 volts. E vai passar também por esses componentes aqui, que no caso é um resistor, dois resistores, um capacitor, que vai formar uma ISB de 40 volts, tá bom? Aqui vai gerar uma tensão que vai entrar, né, nesse integrado aqui, que é o 7805, o famoso 05, que vai regular em 5 volts, tá? Então, pegou uma televisão aí que o micro não está ligando, né? A TV não está ligando, testa essa alimentação. Como que você testa o 7805? Coloca a ponta de prova aqui. Aqui vai ter que dar uma tensão, que no caso aqui não está especificando, né? Mas provavelmente é 12 volts, né? Coloca uma tensão um pouco mais alta. E aqui vai ter que ter 5 volts, né? Independente aqui vai ter que ser 5 volts fixo, tá? Vai ter também essa alimentação de pedado, que é para acionar bobinas magnetizadoras, no caso dessa televisão aqui. A gente vai ter o circuito de 12 volts. Se a gente seguir a trilha aqui, ó, vai passar por aqui, vai entrar nesse transistor, ele vai entrar em saturação e vai formar, né, os 12 volts aqui, no caso aqui, ó, né? Então ele vai regular essa tensão para 12 volts, né? Aqui daí vai de você ir pesquisando e olhando, né? Aqui no caso é 24 e assim por diante, tá bom? Bom, um detalhe importante que é o seguinte, vamos ver aqui. Vamos dar um exemplo que essa linha de 121 volts tende a ficar mais alta, né? Tende a ficar mais alta ou mais baixa. O que vai acontecer? Voltando aqui, você percebe e tem esse fotoacoplador. O que acontece nesse fotoacoplador? Exemplo, tá? Se a tensão ficar mais forte aqui, se ela ficar mais forte aqui, ela vai acender o LED mais forte, vai passar mais corrente pelo coletor dele e o emissor fica baixo. O emissor estando baixo, ela vai entrar no pino 14 e 13, que se você olhar no datasheet, o 14 e o 13 aqui, ó, 14 e o 13. O 14 é a voltagem de feedback, de saída, e o 13 é o amplificador de erro, né? Então, desculpa, é entrada e saída aqui. Mas eles vão estar ligados no mesmo pino, então eles vão amplificar o erro, ou seja, eles vão mudar a frequência da fonte de modo que ela corrija os mais Bs no final, né? Ou, mesma coisa, se o fotoacoplador aqui ficar mais baixo, vai passar menos corrente por aqui, aqui vai ficar alto, né? E vai
entrar aqui, de modo a ele mudar a frequência da fonte, tá certo? Então, galera, esqueci de falar, do pino 3 sai a onda quadrada por esse resistor aqui, que vai alimentar o gate do MOSFET, que vai chavear as tensões na fonte, tá bom? Bom, daí os detalhes, tem um monte de detalhes aí, né? Daí vai de você ir se interessando, tá? E ir pesquisando os detalhes, né? E pesquisando cada detalhe, ver o que cada um faz. Olha o datasheet, no caso aqui, ó, vamos ver o pino 7, quer ver? Ó, o pino 7 é um sensor de temperatura. Então, o pino 7, ele vai estar ligado no surface MOSFET. Ou seja, vamos dizer que o MOSFET entra em curto. Ele passa por aqui, ele vai ficar alto aqui, uma temperatura muito alta, uma corrente muito elevada, e vai desligar a fonte, tá? Então, ele tem vários métodos que desliga a fonte de alimentação, tá bom? O standby, que geralmente em televisões tem dois transistores aqui, que por sua vez aciona deixa mais alto esse fotoacoplador, de modo que ele diminui os mais Bs. No caso dessa televisão, o standby ele é feito cortando a alimentação do horizontal, né? Cortando a alimentação do horizontal, no caso dessa televisão especificamente, você entra em standby, ou seja, o horizontal para de funcionar, para faz black, não tem tensão no tubo e a fonte fica quase, né, morta, tá? Bom, espero que tenham gostado dessa videoaula, né? Qualquer crítica deixem aí, por favor, tá bom? Qualquer sugestão de videoaula também deixem aí. E eu não falei a detalhes de todos os componentes, uma porque não dá pra gente ficar falando aqui agora, né? Mas aí vai de você se interessar, tá? E pesquisar. Olha no datasheet do componente, né? Vê aí, no caso, ó, vamos falar de novo do pino 6. O pino 6 vai ligado no mesmo transformador que alimenta. Esse aqui, ó. Que alimenta esse ponto aqui. O pino 6, ó, se você olhar no esquema aqui, ele é overvoltagem de proteção. É também um sistema de proteção, né? Se aqui aumentar, ele desliga a fonte. Bom, então é bem isso, né? Bem rápido, é uma videoaula bem rápida, tá? Mas espero que tenham aproveitado o máximo e gostado, tá bom? Tchau, tchau, galera. É isso aí. Até mais. Grande abraço.